Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, desejo que a paz, o amor, a bondade do Senhor esteja com vocês, com seus familiares, com suas comunidades, que proporcione todo o bem na vida de todos e todas. Com alegria estamos aqui para refletirmos mais uma vez sobre a liturgia do 25º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus neste domingo nos diz que Deus está perto de nós, nos trata com igualdade e nos convida para o serviço do seu reino em todo tempo e lugar. E precisamos buscá-lo e nos dispor a Ele, porque Ele nos chama sempre, sempre vem ao nosso encontro. E o Evangelho que iremos refletir neste domingo se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. E acompanha aí também a primeira leitura do profeta Isaías, a segunda leitura da carta aos Filipenses e o Salmo 144. É uma liturgia muito bonita que nos convida a pensar no jeito de Deus nos tratar e como devemos buscá-lo e nos colocarmos à disposição dele para cooperarmos na sua messe. O Evangelho que iremos refletir, logo no início, Jesus fala: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então, Deus é o dono da vinha e aí contrata os trabalhadores para essa vinha. E vai desenvolvendo o Evangelho e diz que Deus chamou primeiro um grupo e combinou determinada quantia com ele, depois chamou um outro grupo, chamou outro e até o finalzinho do dia Deus chamou pessoas para a sua vinha. E o desfecho da história diz que Deus pagou a mesma coisa tanto àqueles que tinham trabalhado o dia inteiro, os que foram contratados primeiro, e quanto àqueles que vieram na última hora, ou seja, trabalharam menos. Mas Deus, ele não olha a quantidade, não olha o número, mas a disposição com que cada um se colocou, para o serviço da sua vinha. E aí, nós, diante disso, somos chamados a ter um olhar para o jeito de Deus agir. Como é o jeito de Deus agir? Deus, ele trata a todos com igualdade. Ele não escolhe esse ou aquele, ele não dá mais importância a esse ou aquele, mas ele trata a partir daquilo que ele é, a partir da justiça dele e não da justiça humana. Que aqueles que foram contratados primeiro, eles acharam que iam receber mais, que iam ser mais valorizados, e começaram a reclamar com o dono da vinha, porque pagou aos últimos a mesma coisa que pagou a eles. E aí então a leitura mostra que Deus, ele trata a todos com amor, e trata a todos como filhos muito queridos, ele trata a todos a partir do olhar que ele tem, e não simplesmente a partir do merecimento que as pessoas têm, Que o mais importante ali foi cada um se colocar à disposição logo assim que veio o convite para o trabalho na vinha. Então Deus age assim porque Deus é bondoso, é amoroso, é misericordioso. Deus cuida de cada pessoa, de cada ser humano com muito carinho. É muito diferente muitas vezes do nosso olhar, diante do outro. Nós achamos que
um merece mais, que o outro merece menos. Nós costumamos dar mais atenção àqueles que se destacam mais, àqueles que são mais inteligentes, àqueles que fazem mais coisas. Mas Deus não. Deus, Ele olha essa abertura do coração, Ele olha a necessidade da pessoa e Ele estende a sua mão a todos. Então cabe a cada um se colocar nessa disposição para receber aquilo que Deus oferece a partir dele. Então ninguém é melhor do que o outro diante de Deus, né? Então Deus, Ele não nos trata de acordo com a quantidade, mas de acordo com a necessidade, de acordo com a abertura que cada um tem para Ele. Então o Evangelho deste domingo nos convida a pensar nisso. E outra coisa que o Evangelho nos convida a pensar é que Deus não tem hora certa para passar na nossa vida. Ele não marca um horário dizendo, olha, me espera tal hora, que eu vou passar aí para te dar um recado, para te chamar para alguma coisa. Não. Deus, Ele passa constantemente na nossa vida e nós precisamos perceber, né, a presença de Deus para que possamos, né, acolher ou colher os frutos daquilo que Ele nos oferece. Por isso que a primeira leitura do livro do profeta Isaías começa falando, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Então é um convite para buscarmos ao Senhor nessa disposição interna para poder nos deixar conduzir por aquilo que Ele quer de nós. E aí vai dizendo a leitura que os nossos caminhos não são como os caminhos de Deus, que os caminhos de Deus estão distante do nosso caminho, exatamente porque nem sempre a nossa vida ela está bem na presença, na direção de Deus. Então é um convite à conversão para que possamos conduzir a nossa vida de acordo com aquilo que Deus deseja de nós. E Deus, como eu disse no início, Ele está muito perto, está presente na nossa vida. E aí diz o Salmo, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Toda pessoa que o invoca com verdade, com sinceridade. Então Deus, Ele está aí para nós, Deus não se afasta de nós nunca, mas precisamos buscá-lo. E nesse sentido, São Paulo, no finalzinho da segunda leitura da carta aos Filipenses, ele diz, só uma coisa importa, vivei à altura do Evangelho de Cristo, ou seja, é esse buscar viver de acordo com os valores do Evangelho. O que o Evangelho nos ensina? Nos ensina o amor ao próximo, nos ensina a tratar o outro com igualdade, nos ensina a sermos justos com os outros, nos ensina a sermos honestos, nos ensina a acolher a todos, a sermos solidários, assim como o próprio Jesus é conosco. Então, o olhar para Jesus, o jeito dele ser, né, vai nos ensinar a agir bem como cristãos, como filhos e filhas de Deus. Assim nós não vamos discriminar o outro, nós não vamos nos considerar melhores que os outros, nós não vamos exaltar mais uma pessoa e deixar outra de lado, mas nós vamos olhar o outro com o olhar de Deus, com o olhar de igualdade, de fraternidade, de amor, de respeito, de solidariedade. Esse olhar é um olhar que promove a vida do outro, independente de quem seja, se é criança, se é idoso, se é um jovem, um adolescente, um adulto. Então, cada pessoa merece ser olhada com respeito, com amor, com dignidade, assim como o próprio
Deus faz conosco. Então, a liturgia deste domingo nos convida a esse olhar o outro com o olhar de Deus, porque Deus nos olha e nos trata com igualdade, com dignidade. Nós somos chamados então a aprender esse jeito de Deus ser, para que a sua vontade se faça em nós, que a nossa ação seja uma ação de acordo com aquilo que Deus deseja, de acordo com a medida de Deus e não de acordo com a nossa medida, porque a nossa medida exclui, a nossa medida às vezes elimina o outro. Então que Deus, na sua bondade, nos ajude, nos converta, nos ensine a viver de acordo com aquilo que é a sua vontade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.